Programa Em Dia com a Notícia. Dez horas e 45 minutos, repórter Sandro de Pontes chegando junto com Kelly Soares para apresentar o programa Em Dia com a Notícia. E hoje, segunda-feira, como você já sabe, é o dia do chefe do Poder Executivo de Andradas, Rodrigo Lopes, falar sobre assuntos ligados à administração pública. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia, Kelly, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Uma alegria estar aqui, com vocês, chegando aí ao meio do mês de abril já, o tempo tem passado rápido esse ano. E semana passada eu estava em Brasília, não pude estar aqui presente, teve aqui o João Luiz, mas uma alegria poder estar aqui novamente com a nossa população. Rodrigo, na última semana em Brasília aconteceram várias ações lá, vários eventos, e eu queria que você começasse falando o mais importante, o motivo pelo qual você foi, a reunião, a marcha dos prefeitos lá em Brasília. Ô Sandro, então, foi um momento importante, a 22ª marcha dos prefeitos, que existe, salvo engano, a primeira foi em 97 que aconteceu, e a 7ª consecutiva que a gente participa. Então, eu participei de todas as edições, e são conquistas do âmbito geral que a gente ganha que são importantíssimas. Lá em 2013, a gente reivindicava uma participação maior no fundo de participação dos municípios, que era o 1%, que é pago no mês de julho. E foi uma luta danada, a Dilma foi lá, acabou não assumindo esse compromisso, foi vaiada, teve uma série de episódios lá, mas isso em 2016 se tornou realidade. Então hoje o município ele recebe esse 1% lá no mês de julho. E já havia uma conquista de 2008, que é no mês de dezembro. Então hoje esses 1% que a gente recebe dá para pagar o 13º de funcionalismo, metade em julho e outra metade em dezembro, e isso é todo ano. Para a população ter noção, isso representa R$1 milhão, esse 1%. E agora tem um outro projeto tramitando. Só para Andradas. E tem um outro projeto tramitando agora para criar 1%. O Senado já votou, ele está agora na Câmara dos Deputados, deve ser pautado para estar tendo 1% em setembro também, que é um incremento de receita, que é um mês de pior arrecadação. Então isso pode dar um alívio para os municípios. Deve começar com 0,25 em 2020, 0,75 em 2022 e 1% em 2023, que ele consolidaria 1%. Mas a gente está nessa luta, tivemos outras conquistas importantes. O Senado votou, por exemplo, a desvinculação das emendas parlamentares da Caixa Econômica Federal, que isso é uma grande conquista. Hoje o deputado, o senador vai destinar um recurso para o município, isso aí tem que vir para a Caixa. Aí a gente tem que cumprir todas as exigências da Caixa, que por sinal são algumas coisas até muito exageradas. A Caixa é uma instituição bancária, ela não é uma empresa de engenharia. Aí a gente faz tudo, aí muda o analista, aí ele pede toda a documentação de novo. Você demora 2 anos para conseguir aprovar um projeto de um recurso que o deputado te destinou. Então o que eles estão dizendo agora é o seguinte: ao invés, o Senado aprovou isso e vai para a Câmara dos Deputados, ao invés de passar pela Caixa, esse dinheiro vem direto na conta do município e o prefeito vai fazer o investimento dele ali, com a engenharia que ele tem, e executar esse serviço. Então isso é um ganho muito grande para as prefeituras, é uma celeridade. O momento alto da... Impede o governo do estado de reter o dinheiro. Sim, isso já o governo já não retinha, mas esse vinha na Caixa. E aí a Caixa tinha uma série de exigências que ela faz, que infelizmente ela dá uma morosidade muito grande para que a obra aconteça. O exemplo disso que eu vou dar para vocês, é um assunto também de Brasília, é o pavilhão do vinho. Em janeiro do ano passado, estava tudo certinho, tudo que a analista pediu entregou lá, 15 de janeiro, já está tudo certo, agora é só dar o ok. No dia 17 mudou o analista, veio uma pessoa de fora. Ela exigiu a documentação toda de novo, esse projeto terminou de ser aprovado em novembro. Então assim, dada a morosidade, quer dizer, aí tudo aquilo que foi pedido não vale mais, começa outro processo. É inacreditável. Então, é um absurdo isso, Um recurso aí de R$1.200.000, e que graças a Deus a gente conseguiu agora finalizar tudo isso. E a obra deve ser iniciada nas próximas semanas. Até lá em Brasília a gente teve essa informação, fui ao Ministério do Turismo e também o portal, a gente já tá indo para a licitação, e a gente espera aí que até junho, julho no máximo a gente esteja com essa obra já em andamento. Mas voltando ao assunto da marcha, que é a nossa pauta principal aqui,
O ponto alto da marcha, por incrível que pareça, não foi a visita do Jair Bolsonaro, mas foi a visita do Paulo Guedes. Esse foi o ponto alto da marcha, justamente porque o Paulo Guedes conseguiu de forma objetiva explicar para os prefeitos qual o projeto que ele tem no âmbito da economia. Eu diria, Sandro, que dos que eu conheço é o melhor ministro da economia que nós já tivemos até hoje. Essa visão que ele tem, porque hoje a gente tem imposto e a gente tem a contribuição. Então são contribuições que foram criadas no decorrer dos anos e os impostos. A Constituição diz que estados e municípios têm participação no imposto. Então o governo federal arrumou uma maneira de criar as contribuições para que os municípios e estados não pegassem parte desse dinheiro, ficar integral para o governo federal. O Paulo Guedes ele tem uma proposta de até o final do ano unificar, fazer todos os impostos federais transformar no imposto único. E aí, outros países do mundo sim, fazem isso. Com certeza. E aí os municípios teriam participação em tudo. Então hoje, no critério atual, se você unificar e virar um imposto único, o fundo de participação dos municípios vai dobrar. Porque nós temos muito mais contribuição do que imposto no Brasil. Então isso vai dobrar. Então isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um ganho enorme. Uma outra proposta que ele fez é a questão, né, que hoje existe um monopólio de exploração do petróleo pela Petrobras, principalmente do pré-sal, e faz 10 anos que se fala nesse pré-sal e o pré-sal não sai porque tem um monopólio da Petrobras. Ele quer fazer os leilões disso aí, distribuir isso para várias companhias de exploração, vai gerar concorrência. E ele quer resolver isso dentro desse ano. E ele quer dar 70% do pré-sal para estados e municípios. Hoje isso está 100% concentrado na mão da União. Então vai ser um ganho também muito grande nesse sentido, né? Que outro objetivo é fazer a venda de todos os patrimônios da União que não estão sendo utilizados, capitalizar, pagar parte da dívida externa, fazer a privatização das empresas estatais, também pagar, né? Com isso pagaria 70% da dívida externa e o país pararia de pagar juros da dívida, que hoje é 51%, 52% do PIB do país vai para pagar dívida, juros da dívida, não é nem a dívida, é juros da dívida. Então assim, se ele conseguir cumprir 50% daquilo que foi proposto lá, Sandro, os próximos prefeitos que vêm aí na próxima gestão vão ter um mandato muito mais tranquilo do que nós, porque de fato o municipalismo vai, né, ter o protagonismo dele. Hoje a gente já tem todos os serviços prestados pelo município, desde o Bolsa Família até um pronto atendimento. Se não tiver o município, não funciona, né? Embora sejam vários programas aí do governo federal. Quando vier o dinheiro, né, com certeza aí a alegação que muitos, mas tem muita corrupção nas prefeituras. Tem muito mais corrupção em Brasília. Né? Nas prefeituras tem sim um ou outro prefeito que tem seu desvio, como tem, mas tem o Ministério Público maiores, em cima, tem o Ministério Público em cima, tem, né, o Poder Judiciário em cima. Então, assim, eu não tenho dúvida de que quando aumentar a capacidade financeira dos municípios, o serviço prestado à população será muito melhor. A questão é, será que o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro conseguem fazer isso sozinhos ou dependem de aprovações, Senado, Câmara? Ô Sandro, eu vejo assim uma boa vontade muito grande por parte dos deputados e dos senadores. O que precisa hoje, que o governo Bolsonaro precisa tomar muito cuidado, é com essa questão de extremismo ideológico. Assim como nós criticamos muito o PT com extremismo ideológico, nós temos uma parcela de seguidores do Bolsonaro muito alienado e também muito ali nesse extremismo. E não vai fazer reforma se não conversar. Não vai fazer reforma se não dialogar. Né? E o que a gente percebeu é o seguinte: o Rodrigo Maia pode ter todos os problemas dele lá, mas ele quer fazer as reformas. Ele quer fazer as reformas. Davi Alcolumbre quer fazer as reformas. Né? O que não pode é qualquer posicionamento que o Maia tenha que vai em desacordo com a questão ideológica do Bolsonaro, vai aquela enxurrada de ataque. Aquele carnaval. Né? Já sabe que o cara pensa assim. É o posicionamento dele, a democracia. Vamos ver, né, o que ele pode fazer então pelo país. Nós criticamos tanto o PT por causa da ideologia extrema, que nós não podemos cair no mesmo pecado do outro extremo, né? Então eu votei no Bolsonaro nos 2 turnos, tenho essa, né, convicção de que não dava mais para trabalhar com o PT. Acho que a gente tem um momento ímpar, né, na história do país, que é de ter um economista com essa cabeça, do Paulo Guedes, é de ter o Sérgio Moro no Ministério da Justiça e de ter a população apoiando esse movimento, né, de privatização, das reformas. Então isso é extremamente
saudável para o país. Daqui 10 anos nós vamos ver o resultado disso. Agora, se as reformas não passassem, a gente for para o extremismo ideológico, porque, para você ver como que é, a reforma da Previdência era para ter acontecido lá no ano de 2004, foi quando o PSOL virou PSOL, saiu do PT, Sim. porque o PT queria fazer reforma naquele momento. Com justiça, né? E acabou não fazendo, quer dizer, já se foram-se mais de 15 anos, a reforma não aconteceu, poderia ter sido muito mais amena se tivesse sido feita lá atrás, então nós não podemos deixar isso contaminar, porque se Paulo Guedes sai do governo, se Sérgio Moro sai do governo, aí fica Damares e Companhia Limitada, a gente vai ter muito problema, né? Mas eu acredito nisso, a gente vê, né, o clima lá é esse, né, o clima de busca de desenvolvimento do país, e isso é um consenso, com exceção do PT e dos partidos de esquerda, é um consenso de que as reformas são necessárias e urgentes para o país poder alavancar, gerar emprego e poder se desenvolver. Bom, isso leva a um outro assunto, até acho que nem é caso aqui, que se diz que Senado e Câmara desejam cargos, né, partidos, né, para que possam votar favorável à reforma, que é óbvio que ninguém concorda com uma troca ilícita, não é, nesse sentido. Com certeza. Sandro, na verdade, o que se implantou no Brasil no decorrer do tempo, e é o que a gente chama aí de toma lá da cá, eu entendo que é uma anomalia do sistema do país, que passa pelo municipalismo, porque se as prefeituras tivessem recurso suficiente para executar o serviço, ela não precisava pedir emenda parlamentar de deputado e senador. Então, deixou os municípios numa situação de penúria para que os deputados e senadores, sejam deputados estaduais e federais, pudessem ter um recurso para dar uma ajuda e assim fazer a sua base política eleitoral. É uma anomalia que o país criou lá de trás e acostumou-se com essa questão. Vamos dividir os cargos, né? E eu até nem acho, por exemplo, que você não deva pôr uma pessoa que te apoiou, isso é normal, o Bolsonaro também fez isso, tá lá o Onyx Lorenzoni, né? Todo esse pessoal. Mas o que acontece? Tem que ter critério para isso. Não é assim, todo mundo que foi candidato comigo vai ter um cargo. A gente já tem experiências desastrosas disso. Então isso não pode acontecer. Agora, o cara é capacitado, o cara é competente, tem condições de tocar, né? Ótimo, acho que ele pode ser aproveitado e logicamente que uma pessoa que tem uma ideologia parecida com a do presidente da República vai contribuir muito mais, ele vai trabalhar muito mais do que o salário que ele recebe. O que não pode é mensalão, é petrolão, é JBS, é essa prostituição de corrupção que aconteceu nos últimos anos, isso não pode, né? Isso, agora, essa relação política, ela faz, né, parte do contexto. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu falo que na prefeitura de Andrade, nos meus 2 mandatos, ninguém me impôs nome de ninguém para trabalhar comigo. As escolhas foram minhas. E teve gente que ficou bravo com você. Com certeza, com certeza. As escolhas... Te apoiou na eleição e queria um cargo, né? Sim, as escolhas foram minhas, né? Teve gente aliado, teve gente neutro e teve até gente que foi contra, que trabalha com a gente hoje, faz um bom trabalho. Então acho que isso tudo é questão, né, de conversar. Não adianta o prefeito, se ele quiser impor a vontade dele a uma Câmara de Vereadores, ele vai ser cassado, ele vai perder o mandato dele ou ele vai ser inviabilizado de realizar aquilo que ele quer. Então ele precisa dialogar, ele precisa sentar, conversar. Quantas vezes eu fui lá dentro da Câmara conversar, inclusive com o vereador da oposição, que eu não preciso conversar com ele da porta para fora, eu não preciso ter amizade com ele, mas lá dentro a gente tem que ter a decência e a responsabilidade de dialogar e de colocar a nossa posição. Então isso, né, eu acho que dentro do processo democrático, a esfera municipal é apenas uma pequena demonstração daquilo que tem que ser feito lá em Brasília. E isso, logicamente, né, conversando com a população, construindo isso junto, é o caminho que a gente tem. Os grandes países e as grandes democracias, elas se fizeram dessa maneira. Eu não tenho dúvida que o Brasil, né, também possa. E achei bacana, você vê lá o Paulo Guedes vai lá na comissão, debateu com o pessoal. Quando com o ministro de Economia fez isso até hoje? Isso é bacana, sabe? Agora, o que não pode, não é? Com certeza, o que não pode é ter desrespeito, né? O Sandro pensa dessa maneira, né? E eu não concordo com o que o Sandro pensa, é um direito meu e é um direito do Sandro pensar assim, né? Então nós podemos debater, nós podemos questionar, mas tem que haver o respeito ao que um e que o outro pensa. O extremismo é o seguinte, quem não pensa igual eu é bandido, é safado, né? É a síndrome do siga-me ou morra. Com certeza. Então, eu falo assim que os movimentos totalitários, a gente que conhece um pouco, né, da história, você vê que começaram, e as ditaduras começaram com essa ideia da imposição do pensamento único. Isso é muito ruim, né? A diversidade. A minoria, ela tem que ter voz, a minoria não pode ganhar.
Se a minoria ganhar é uma tragédia. O que nós não podemos a minoria ela tem que ter voz, ela tem que poder falar. Mas quem ganha é a maioria, assim é a democracia. Eu não voto, deu 51%, foi eleito presidente. Quem perdeu a eleição continua morando no Brasil, continua vivendo as políticas do governo Bolsonaro, assim como nós vivemos as políticas do governo PT, mesmo tendo votado contra, e tem que haver respeito, Quem ganha não tem que tripudiar, e quem perde não tem que avacalhar, quem está trabalhando pelo país. Deixa o homem governar, Com certeza. E ele também sai de Facebook, de Twitter, de Instagram, que isso daí só está fazendo mal pro governo. Tem que vir para a vida real. Exatamente. Tem que parar de fazer comentários aí toscos, muitas vezes, como ele tem feito. Sim. Rodrigo, vamos de Brasília pro Campestrinho. Com certeza. Lá teve boas notícias essa semana, não é? Sim, com certeza. Nós temos aí já destinado, era um sonho, Sandro, lá a escola do Campestrinho, ela tá bem na parte central ali, e é um sonho de fazer uma quadra, anexa à escola, porque a escola ocupa todo o terreno, e as crianças têm que sair na rua, andar quase 500 metros para poder chegar na quadra. A quadra não é coberta. E lá ainda no mandato do José Luiz Saceron, havia o sonho de ter uma quadra do lado da escola. Zé Luiz, Paulinho Jordão, Geraldo Abrão era vereador na época, trabalhou muito por isso. E infelizmente não foi possível chegar a um acordo e comprar o terreno. E uma luta a gente conseguiu, nos últimos tempos sensibilizamos aí os proprietários, que são outras pessoas hoje do terreno, e eles de boa vontade, a gente conseguiu comprar esse terreno no final de 2017, teve toda a tramitação para efetivar, fazer a questão burocrática da compra. É um terreno de quase 1.000 metros do lado da escola, que vai oportunizar a gente a construir uma quadra ali que vai... De dentro da quadra você vai sair dentro da escola sem as crianças precisar sair na rua. Isso foi um recurso destinado pelo nosso senador enquanto deputado, o senador Rodrigo Pacheco enquanto deputado, ele destinou o recurso de 480 mil, que vai ser utilizado para a gente fazer essa quadra coberta, que vai ser um poliesportivo, praticamente nos moldes daquela que foi construída na Vargem do Rigoni. Então a gente vai conseguir atender a comunidade com esse papel importante, e sem dúvida nenhuma uma questão merecida com uma escola aí que tem hoje mais de 300 alunos. E a questão da água nos distritos do Campestrinho, da Gramínea, também no bairro do Óleo? Sim, então, Sandra, essa questão da água é uma situação bastante complexa, e o objetivo nosso era a saída da Copasa de Andradas justamente para a gente poder licitar, incluir esses bairros. A prefeitura ela não tem know-how para fazer tratamento e gestão de abastecimento de água, isso a gente sabe a complexidade que é isso, e a gente está buscando essa questão do poço artesiano. A Gramínea tem um poço artesiano lá. O que acontece na Gramínea é que muitas vezes o poço ele não é suficiente, porque acontece de ter vazamento, de ter torneira aberta, de ter gente enchendo piscina, e às vezes aí as pessoas que de fato estão precisando da água no dia a dia, elas acabam sendo prejudicadas. O poço, em tese, ele seria suficiente se não houvesse desperdício. Aí acaba tendo que pôr a água que vem da serra, que quando chove a qualidade dela piora, vem uma água suja. Então a gente está buscando uma estratégia para a Gramínea que ela já está mais avançada em relação aos outros, porque ela já tem um poço artesiano. A questão do óleo, eles têm uma água de muito boa qualidade, mas ela é em pouca quantidade. Então acaba que lá no óleo a gente tem hoje mais de 50 casas e ela não está sendo suficiente. Então nós vamos construir um poço artesiano lá, justamente para estar sanando esse problema. E o Campestrinho, a gente tem duas captações de água, uma dentro da propriedade do Zé Maurício Franco, que até gentilmente aí já há muitos anos ele cede essa água para estar abastecendo o nosso bairro, e outro numa propriedade no bairro Boa Vista, que é uma água de uma qualidade mais inferior. O equipamento que foi colocado lá na época para fazer a filtragem dessa água, ele não foi devidamente operacionalizado, e hoje ele está numa situação obsoleta, e até um risco, dependendo da dosagem que você põe do cloro ou de outros componentes, você pode estar levando doença para as pessoas. Então, a gente também vai fazer um poço artesiano lá. Então, acredito que dentro dos próximos 60 dias a gente tem uma evolução, tanto no poço artesiano do óleo, quanto do Campestrinho, porque nós vamos entrar no período de seca, e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter uma qualidade maior. Não vamos descartar as outras águas, porque numa emergência elas podem ser utilizadas, mas a gente vai... Por que o poço artesiano? Porque ele vai proporcionar que a gente pegue uma água limpa, não correndo o risco de uma
superdosagem ou de uma subdosagem de produto de tratamento que pode também levar as pessoas à doença. Então é esse o nosso objetivo e a gente quer resolver isso mais do que ninguém para poder dar uma qualidade muito melhor para as pessoas que vivem nesses bairros e distritos. Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Em Dia com a Notícia, não é? Mais uma vez, parabenizar o trabalho, a gente acompanha no dia a dia. A gente cobra de vez em quando também, né, Rodrigo? Com certeza, Sandro. E é legítimo, né? A cobrança ela tem que acontecer, as dificuldades existem, as falhas existem de alguns setores, mas a gente tem que trabalhar aí para dar o melhor para nossa população. Isso mesmo. Muito obrigado, Rodrigo. Sandro, obrigado. Uma boa semana a todos, uma boa Semana Santa, né? E uma feliz Páscoa a todos, que nós vamos voltar aqui só depois da Páscoa, né? Que Jesus possa ressuscitar no coração aí de cada um, que a gente possa fazer esse reencontro independente da religião, que seja um momento de reflexão de tudo aquilo que Jesus viveu nesse momento e o que ele nos trouxe de novo na ressurreição. Amém.